Olá, boa noite. Meu nome é Viviane e eu vim falar um pouco sobre as tranças. Eu já peço desculpa desde já por estar gravando no modo selfie, mas é porque, como eu tô sozinha, foi a única maneira que eu consegui de cronometrar o meu tempo e de controlar o brilho dos slides, senão eles vão ficar super expostos. Enfim, vamos falar um pouco sobre as tranças. O cabelo, O cabelo, ele é o principal, né? Não só como as maquiagens, mas eu diria o principal artigo da vaidade feminina ao longo dos anos. Não é à toa que se classifica o cabelo hoje em dia como tipo de corte U, V, repicado, etc. O tipo de cabelo, do mais liso ao mais crespo, né? Na classificação ABC. O tipo de tintura, o tipo de penteado e assim por diante. E um dos principais penteados ao longo dos anos são as tranças. E elas são diferentes dependendo da localidade e dos anos. E é delas que eu vou falar um pouco agora. As cornrows na África talvez seja um tipo de trança mais antigo já registrado. São tranças onde o cabelo é dividido em pequenas seções e essas tranças são feitas bem rente à raiz, né? E dependendo da região da onde essas tranças estavam, né, eram feitas, as pessoas se identificavam por elas, porque essas tranças podiam classificar o usuário como status, idade, religião e etnia. Então eram assim que uma tribo, quando encontrava com outra, sabia, devido ao tipo de penteado, ao tipo de trança que eles utilizavam. As tranças antigas egípcias, por volta de 3100 a.C. Talvez quem mais popularizou esse tipo de trança seja a figura da Cleópatra nos filmes. Desde muito antigo, em Hollywood, sempre um cabelo muito curtinho, né, que hoje em dia a gente chama de ombre hair, e pequenas tranças. Mas desde muito pequena, as crianças egípcias tinham as laterais do seu cabelo completamente raspadas e ficava só uma faixa central, pegando da altura da sobrancelha e vindo até metade da cabeça. E o que sobrava de cabelo era feito uma pequena e única trança. E quando essas crianças cresciam, se elas fizessem o uso de perucas, ou até o próprio cabelo mesmo, se fosse feminino, eram pregadas pequenas miçangas nessas pequenas seções de tranças. A moça da foto aqui, por exemplo, ela tá com 5 tranças. E essas miçangas eram costumamente de pedras preciosas, principalmente o ouro, e algumas podiam ser até muito pesadas, por exemplo, 2 quilos de cada lado, e a pessoa tinha que saber equilibrá-las. Os nativos norte-americanos. Como existiu mais de 500 tribos indígenas nativos no norte, né, do nosso continente, fica difícil de calcular quantas tranças e os tipos de tranças específicas. Mas as duas principais que a gente pode citar são as Causa e a Wisconsin. A primeira, ela dividia o cabelo ao meio e fazia 2 longas tranças aqui na frente. Já a Wisconsin era feita uma única trança na parte de trás do cabelo. E essa pequena trança, né? Essa trança era feita e decorada com fitas. Por exemplo, no mundo pop a gente tem um exemplo disso. Na série do grande serviço de streaming da Netflix, a série Anne with A, onde na 3ª temporada tem uma personagem da tribo Wisconsin que ela tem uma fita feita de penas trançada ao longo do cabelo. As tranças célticas. As tranças célticas, elas são a principal influência de autores na hora que vão fazer livros, na hora que vão fazer filmes e séries sobre fadas e élficos. Essas tranças são sempre feitas na altura da orelha, mais ou menos, daqui para cima, do termo em inglês half up, ou seja, na parte do topo. Como a gente pode ver, tem grande influência desse personagem aqui, que faz parte da trilogia do Senhor dos Anéis. É o Legolas, ele é um elfo, e ele utiliza a trança half up. Essa aqui, no caso, é uma espinha de peixe, e essa daqui é uma trança
né, lace braid daqui, onde depois ela vira uma espinha de peixe. As tranças mais bem elaboradas desse período eram feitas só quem era da alta sociedade, né, onde elas eram decoradas com flores. Já para a classe trabalhadora, o único objetivo era afastar o cabelo na hora de fazer as atividades. Na Idade Média, a modéstia era uma virtude, né, porque a Igreja Católica fazia muita pressão em cima disso. E o cabelo, para muitos poetas da época, ele tinha uma certa conotação sexual. Então a igreja incentivava as mulheres a utilizar um lenço na cabeça. E as tranças nesse período, elas eram mais simples, geralmente presas ao redor de um coque, né, como a da moça mostra, e sempre presas por um lenço. Ou o lenço era pregado aqui na frente, ou ele era por trás. E no começo, né, na Alta Idade Média, se as mulheres não utilizassem, elas podiam ser acusadas de bruxaria. E não só mulheres da classe mais baixa, mas também da classe mais alta. Porque o cabelo, as moças escondiam o verdadeiro cabelo através de um grande pano que vinha até o ombro. Os afro-americanos. Na época, nos anos 70 mais ou menos, foi o auge do movimento Black is Beautiful, onde os negros voltaram a assumir as suas antigas raízes. E foi aí o movimento, né, do Black Power, mas também das tranças. Algumas das tranças nós temos o torção senegalês e a trança de Guiné, como a trança de caixa, a trança em zigue-zague e a microtrança. A gente pode perceber esse movimento nascendo e crescendo também numa série da Netflix, série original Netflix, A História e Vida da Madame Walker, C.G. Walker, perdão. É uma empresária que ela passa os produtos nos cabelos femininos e para o produto fixar faz mais ou menos esse estilo de trança aqui. É esse tipo de trança que incentivou as box braids hoje em dia, onde as mulheres dividem o seu cabelo, divide no meio e divide em 3 partes, na verdade, na parte do meio do cabelo e aqui. E aí faz pequenas mechas de 1 a 2 centímetros. Esse de 1 a 2 centímetros vai trançando o cabelo, aí embute, não sei se é o termo correto, um cabelo sintético, que daí as tranças ficam até aqui. É um processo que chega a demorar horas no salão. Em 2005, surgiu o YouTube, e com o YouTube, muitas pessoas se sentiram mais à vontade de compartilhar o seu conhecimento no nível de hairstyles, né? E as tranças foram um dos principais desses. As tranças, segundo a Barbara Herrmann, autora do texto base dessa apresentação, ela tinha por volta de 1 milhão de tutoriais de trança até 2013. Hoje em dia esse número já deve ter crescido. Mas também não é só no YouTube. Essas tranças são muito presentes em perfis como o Pinterest e o Instagram, onde no Instagram, né, eles são bem presentes, tem perfis de não só tutoriais, mas também perfis de inspiração, das mais difíceis às mais fáceis. Alguns dos tipos de trança que eu quis trazer hoje, mostrar a variedade delas, são essas 6 aqui. A gente tem conhecimento de trança feita com 2 mechas, né? Podemos citar a espinha de peixe e a trança corda. A de 3, clássica, que todo mundo conhece. Temos também 4, 5, 6 e 7. Quando adiciona mais mechas, as tranças podem ter um aspecto de cesta, e por isso em inglês ganhou um termo de... difícil inglês aqui, mas é basketball braid. A trança francesa, né, French braid, é feita com as 3 mechas clássicas que nós já conhecemos e passando sempre por cima
e ao cruzar as mechas, embute mais cabelo. O oposto dela seria a trança holandesa, a Dutch Braid, onde ao invés de passar por cima, ela é feita por baixo. A Dutch Braid se popularizou quando se dividiu o cabelo no meio, fazia trança no processo de Dutch Braid e as boxeadoras começaram a usar. Então esse penteado aqui no Brasil ficou conhecido como trança boxeadora. Temos também a Waterfall Braid, onde a trança ganha um aspecto de cascata quando feita dos dois lados, então ela é feita assim e ela vai caindo. Esse é um exemplo de trança feito com 5 mechas, e essa daqui é a Lace Braid. Ao invés de embutir cabelo dos dois lados, é embutido apenas de um lado. Algumas das tranças baseadas, e inspiradas em personagens, podemos se dizer essa daqui, que é a trança inspirada na série Vikings, na personagem da Lagertha, onde é feito um side cut, onde as tranças são feitas no princípio de Dutch Braid, e uma Lace Braid que vem através do outro lado e cria um aspecto de tiara. Essa trança aqui é uma trança inspirada na personagem da Sansa Stark, na 8ª temporada da série Game of Thrones, onde a gente tem uma Hope Braid e uma Lace Braid. E essa daqui é uma espinha de peixe. Todas essas tranças são feitas por mim no meu perfil pessoal. Algumas das referências registradas aqui hoje. E obrigada, espero que tenha gostado, e se quiser ver mais algumas inspirações, vou deixar o meu Instagram de trança aqui, que é o @vivesbraid. E é isso, espero que goste e até a próxima!